Nós estamos falando de primícias, We are talking about principles and daquilo que é primeiro. everything that is first. E a gente falou da importância do primeiro pedaço do bolo And when we spoke about the importance of the first piece of cake no aniversário. in a birthday. Na nossa cultura, In our culture o in primeiro Brazil, pedaço do bolo the first piece of cake vai para a pessoa mais especial do aniversariante. go to the most special person. Ele é o mesmo conteúdo do bolo, é tudo igual. It's the same material of the cake, Mas o primeiro pedaço, but the first ele piece tem um elemento que é de honra. has something of honor. Ele tem um elemento de que é aquilo que eu vou dar primeiro. Has the element of what the person that I'm going to give it first. E nós falamos há 2 domingos atrás And we spoke 2 Sundays ago sobre o coração de Abel. about the heart of Abel. Quem lembra de Abel e Caim? Who remember Abel and Cain? A Bíblia fala que Abel trouxe uma oferta ao Senhor. The Bible says that Abel brought an offering to the Lord. A Bíblia fala que Abel, The Bible says that Abel, ele escolheu he chose o melhor para trazer para o Senhor. the best that he had to give to the Lord. Ele tinha muitos cordeiros, He had a lot of lambs, mas ele passou os olhos but he passed the eyes e falou: qual é o melhor? and said, which one are the best? Que eu vou dar para o Senhor o melhor. Because I want to give to the Lord the best. A primícia, The first thing, first fruits, first a fruits. primícia. Amém? Amen. Aí o que ele fez? And what he did, Ele trouxe o melhor. he brought the best. E o seu irmão, por vez, Say to your neighbor, o one seu, at a time. o seu irmão fez diferente. His brother did different. Ele apenas pegou uma oferta, He just got an offering, qualquer oferta. any offer. Ah, é hora de oferta. Oh, it's time to offer, Qualquer oferta. any offer. E trouxe para o Senhor. And brought it to the E a Lord. Bíblia fala And the Bible que says Deus se agradou da oferta de Abel. that God got pleased by Abel's offering. Por que Deus se agradou? Why God was pleased by that? Não pela oferta, Not by the offer mas itself, pela conduta do seu coração. but by his conduct of the heart. Ele falou: Abel foi aceito The Bible says Abel was accepted e a sua oferta também. and his offer also. Caim ainda deu oferta. How do you say Cain? Cain. Cain. Thank you very much. Caim deu oferta, Cain give the offer, mas a Bíblia fala que ele não foi aceito. but he was not accepted. Olha como é ruim. Look how that is bad. Você It deu sound bad. oferta, You actually gave something. deu algo, You gave something, mas porque você não deu com o coração correto, but because you didn't give with the right heart, você perdeu. you lost it. Mas quando honramos com a primícia, But when we give with the first that we have, não somente a oferta é dada, not only the offering is actually given, mas ela também é recebida no céu. but is received in heaven. Uma oferta com o coração correto A offering with the right heart não vai apenas abençoar o material, will not only bless the material things, mas vai abrir o espiritual but will open the spiritual room para a bênção que vem de Deus para a sua vida. to give blessings upon your life. Vou falar de novo. I'm going to say it Uma again. oferta quando é dada da maneira correta, When you give an offering with the right quando você heart, entrega o seu dízimo na maneira when you correta, give your tithes in the right quando way, você honra Deus em primeiro lugar, when you honor God in the first place, você não vai estar somente dando algo you're material, not only giving something material, algo sobrenatural, something supernatural, algo espiritual something spiritual. também estará It's acontecendo. also happening. E Paulo vai falar para nós, And em Hebreus, Paul is going to say that to us in Hebrews. que lá atrás a oferta era dada aos sacerdotes, The back then, they used to give the offerings to the high priest. high priest. My theological English will be tested today, okay? So forgive me. Read the Bible. Yes, sir. Thank you. I appreciate English, that. in English. Thank you. Thank you. I can change if you want to. It's up to you. No, let's do it. You're doing a great job. Your English is perfect. Let's give a hand for Mateus. Thank you, guys. I'm trying. Thank you. After Anna, your English is the best. Yes, Okay. yeah, I agree. She's the best. Yeah, she's amazing. Ah, o que eu estava falando? About the High priest. High Paulo priest. ele fala, no Antigo Testamento, Paul- os sacerdotes recebiam oferta. Paul used to say in the Old Testament that the high priest used to receive the offering. Mas hoje, no livro de Hebreus, ele fala, But- o nosso sumo sacerdote que está no céu recebe a oferta. Pray for me. But in the New Testament, our, how you say sumo sacerdote? High priest. High priest is the one that receives our offerings in heaven.
Então veja, quando nós entregamos a nossa oferta hoje, So when we give our offering today, quando honramos o princípio dos dízimos, when we give the principles of e tithes, não somente o princípio dos dízimos, mas o princípio dos primeiros frutos, not only the principles of tithes, but the principles of the first fruits, a honra, the o honor, primeiro lugar, the first place, algo sai da sua vida, something get out of your life, mas algo é liberado no but Espírito something sobre a tua vida. is on the spiritual realm released upon you. É assim que acontece, meu irmão. That's how it happens. Como que eu envolvo Deus nas minhas finanças? How do I actually put God in my Como eu financials? peço para Deus abençoar a minha empresa? How can I ask God to bless my Como eu company? peço para Deus abençoar aquilo que eu tenho trabalhado e feito? How can I ask God to bless everything that I'm doing? Não é através de oração, It's not only by é prayer, honrando o princípio. it's actually honor principles. Em Provérbios 3:9, In Proverbs chapter 3, verse 9, vou falar em português inteiro, depois você lê. Provérbios 3:9. Proverbs 3, verse 9, Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Amém? Amen. Honra ao Senhor. Honor the Lord. A gente precisa entender isso, irmão. We got to understand that. Você não está entendendo. You're not getting it. Você não está honrando o pastor no seu You're aniversário. not honoring your pastor in your birthday. By the way, muito obrigado pelos presentes. By the way, thank you for the gifts. Viu? Foi maravilhoso. Seu It aniversário was foi bem. amazing. This birthday Mas você não was está a blessing. honrando o seu pastor. But you are not only giving to your pastor. A Bíblia criou um caminho The Bible created a way, a path de você, for you, um ser humano the human being, tão pequeno, so little, tão limitado, so limited, uma criatura de Deus. a creation from the A Lord. Bíblia criou um caminho The Bible says that He created a path de você for you, honrar honor o sobrenatural, The supernatural. o todo-poderoso. the Almighty. Não, você não entendeu. I don't think you get it. Você não está honrando alguém do seu lado. You're not actually honoring someone Deus next to criou you. uma forma God created a way de você aqui na terra, for you here on earth, dentro do seu orçamento, inside of your dentro do budget, seu trabalho, inside of your da work, sua vida que é tão pequena in your comparado a life Deus. that is so little compared to the Lord. Ele criou uma forma, He created a way, um escape, a way, a way out, a way out, uma saída. a way out, an exit. Deus criou uma forma God created a way de você, mesmo sendo tão pequeno nas suas for limitações, you, so limited, so small, mandar algo lá para cima give something above e honrar and honor o Criador dos the céus e da terra. the creator of the earth. Não tem nada a ver com os valores. There's nothing about values. Esquece de dinheiro. Forget about money. Não tem nada a ver com valores. It's not actually connected to Tem a values. ver com honra. It's about honor. Tem a ver com se posicionar. It's about positioning yourself. Ontem nós estávamos no Alabama. Yesterday we was in Alabama. Foi eu e o Clivson, nós fomos. We went, me and Clivson. Sexta tarde. You said Friday? Uhum. Friday afternoon. Fizemos o culto ontem lá de noite com o Kelly e sua família. We did a service yesterday night with Tivemos- Kelly and his family. Tínhamos 12 pessoas lá. We had 12 people there. Bênção demais. It was a blessing. E assim que acabou o culto, a gente veio embora. And when we finished the service, we left. A gente saiu de lá, o quê? Umas 8 horas, 8h30. We left there around 8:30, E chegamos aqui 4 horas da manhã. and we got here 4 a.m. E ainda vai ter 2 cultos hoje. Aqui And e we depois still nós got temos 2 mais um. services today. E eu estava falando com o Kelly lá And I was talking to Kelly there in a Alabama respeito da oferta, about the offering, a respeito da primícia. about the first. Eu honro a Deus I honor the Lord quando eu envolvo Ele nas minhas finanças. when I actually put Him in my finances. E a Bíblia é tão clara. Você sabe qual é o assunto que a Bíblia mais fala? You know that the Bible talks, what is the subject that the Bible talks the most? Fala comigo, money. Say money, Dinheiro, irmão. money. E Jesus é tão enfático que Ele fala, não tem como você servir a mim e as riquezas. And Jesus always said, there's no way for you to serve me and the riches. Não tem como você. It's no way. E a gente estudando a palavra, a gente vê que um dos princípios para ser um ministro da palavra, você não pode ser avarento, você não pode ter amor ao dinheiro. And it's one of the principles for you to be a minister of the Word of God. You cannot be someone connected that love the money. Say amen to that.
Ministério não é para quem ama dinheiro. Ministry is not for those that love money. Ministério é para quem ama pessoas. Ministry is for those that love people. Mas vamos voltar a falar. Let's go back. Quando eu honro ao Senhor com as riquezas, When com a I- melhor parte, When I honor the Lord with the riches, with quando the eu honro best Ele com part, as primícias, with the first things, eu estou colocando Ele como o primeiro. I'm putting him as first. E lá em Samuel ele diz, eu honro aqueles que me honram. In Samuel, he said, I honor those that honor me. Meu Deus, My God. a gente precisa entender isso, We igreja. got to understand that, church. Se você está visitando aqui, não é um lugar do seu dízimo. If you're visiting here, this is not your place for your tithes. Mas eu acredito que todos nós temos que ter uma comunidade, um pastor, uma igreja, um lugar onde nós entregamos o nosso But I dízimo. believe that each one of us got to have a place that we can give our tithes to the Lord. Say amen to Aí o that. versículo 10 ele fala, então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Provérbios 3, 10. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Overflow. Overflow É da vontade de Deus, irmãos. is the will of God, Que a gente entre na abundância daquilo que Ele tem that we para actually nós. live in abundance what He has for us. Mas nós precisamos envolver Ele na nossa vida. But we got to put Him in our lives. Não, aonde está o seu dinheiro, ali está o seu coração. Whatever your heart is, there is, you said, whatever is your money, there is your heart. Um pregador disse, eu achei fantástico. A preacher said, and I thought was fantastic. Quer saber onde é que está o seu coração? Do you actually want to know where is your heart? Pega os extratos do seu banco Just take a look at your statement, bank account statement, e veja qual o destino do dinheiro. and see where you actually putting your money. Hallelujah. Será que é só compra? It's only just shopping. Será que é só comida? It's just food. Aonde está o seu coração? Where is your heart? Ali está indo o seu dinheiro também. Where is also going your money? That is the place that also Quando a is gente going vai your abrir money. uma igreja como a gente está abrindo lá no Alabama, bem devagar, com calma, mas nós estamos abrindo. When we're actually going to open a church in Alabama, it's a very slow process. A gente não fala de dinheiro pelos primeiros nem talvez anos, We don't talk about money sometimes even for years. mas devagar But slowly, as pessoas já começam a chegar people start to get in e perguntar, eu quero participar. and asking, I want to be a part of Quem this. está pagando esse hotel Who aqui? is actually paying this Quem está hotel? pagando as despesas do pastor? Who is paying the pastor the salary? Porque é natural. Because it's natural. Aonde você tem o seu coração, When you have your heart, você coloca o seu dinheiro. you actually put your money in that place. Não adianta, irmãos, eu querer que Deus abençoe as coisas que eu estou fazendo hoje. I cannot ask God to bless the things that I'm doing now Se eu não estou honrando a Ele if I not honor Him com as primícias. with the first things. Se o primeiro pedaço de bolo não vai para Ele. If the first piece of cake is not going to Him. Hallelujah. Você me ama ainda? Do you love me? Do you still love me? É um princípio, irmãos. It's a principle. Infalível. It's an unbreakable principle. Não importa onde você esteja, qual o seu país, qual as suas limitações. It doesn't matter where you are, your country, your limitations. Quando você honra esse princípio, When you honor this principle, você está criando uma saída. you are creating a way out. Talvez você fala, como é que eu vou sair dessa posição? How I'm going to get out of this Irmãos, eu situation? comecei a dar o dízimo. Sabe quanto que era o meu dízimo? You know, when I started giving my tithe, you know how much was my tithes? R$ 25. 25 reais, which is in dollars, $25. Eu tinha 17 anos de idade. I had 17 years old. R$ 25. $25. Eu estava criando um jeito I was creating a way de sair da minha of circunstância, get out of my circumstances, honrando a Ele. honoring Him, Então Ele me honra. and so now He can E honor uma me, promoção sai. and a promotion comes to Eu me. honrando a Ele. When I honor Him, Então o tempo difícil passa. so the difficult time goes by. Honrando a Ele. When I honor Him, Honrando a Ele. when I honor Him, Ser fiel no pouco. when I'm faithful in the No little, in the low, muito te colocarei. in the much He's gonna put me. Pastor, você não sabe das minhas contas. Pastor, you don't know my bills, Pastor. Não quero nem saber. I don't even want to know. Procura um contador que ele resolve. You should look for an accountant. Quando eu tiver, pastor, eu vou dar. Oh, when I have, I'm gonna give. Irmãos, Deus não quer o seu dinheiro. Bro, God doesn't want your money. Deus quer te honrar. God wants to honor you, Mas Ele não pode te honrar se você não é fiel em nada. but He cannot honor you if you're not faithful to anything.
Quem é que o marido já falou para a esposa, eu te amo, meu amor? Whoever said to the husband said to the wife, I love you, my love. E a mulher falou assim, me dá frutos aí. And the wife said, give me fruits. Quem já falou? Levanta a mão, deixa eu ver Who aqui. actually Cadê said os that? frutos Where is disso? the fruits? Não, porque o amor não é falado. Because the love is not only spoken. Amen. O amor é servir o The próximo. love is serving the other. Não adianta você falar isso para a esposa e sentar e ver 10 horas de televisão e não perguntar como é que foi o dia dela, não gastar tempo com ela. Yes, you cannot actually say that you love your wife, but you don't spend time with her. You don't ask how was her day. Say amen to that. São palavras, mas sem ações. Actually words, but without actions. Mas quando eu coloco as minhas palavras But when I put my em words linha com as minhas ações, align with my actions, aí isso completa. that get together and complete. 2 Coríntios 9:10. 2 Corinthians 9:10. 2 Coríntios 9:10. Morreu? Yeah, I'll read it here. Peça o celular para ele. Yeah, it's my better with that. Thank you. Tá em inglês? Pois é Deus, 2 Coríntios 9:10. 2 Po- Corinthians 9:10. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Now may he who supply seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seeds you have sown and increase the fruits of your Da righteousness. mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. 11. Não, é 10. É a continuação do 10. While you are enriched in everything for Não, all. é o 10 mesmo. Oh, Acho que não cabe aí. oh, so I read that first. Não, está certo aqui. Supply and multiply the So seed he you have read, sown. he read verse 9 first and then 10. Pois é Deus quem supre a semente para que o semeia. Because he's the one that supplies the seed for whoever sows. E depois o pão para o alimento. And then the bread for food. Tudo que vem nas suas mãos Everything that comes to your hands não é pão. is not bread. Se tudo que vem eu como, If everything that I eat, eu estou comendo o pão de amanhã. I'm actually eating the bread of tomorrow. Isso é para tudo, irmãos. This is for everything. Qualquer administração de business da sua vida, isso é para tudo. Any administration of business, your life, is for Se everything. tudo que entra você devora, If everything that comes to you actually eat, você não tem nada para o futuro. you don't have nothing for the future. Mas veja que o apóstolo Paulo ele separa. But look, the Apostle Paul separates Ele that fala pão. and said, bread. Quem sabe se você não comer o pão ele fica ruim? If you don't eat the bread, it's going to get bad, right? Mas ele falou, pão você come. But you said, bread you eat, Mas a semente but the seed, você planta. you actually sow that seed. Quem aqui já recebeu um presente? Quando você recebeu, falou, nossa, que coisa linda. E Deus fala aqui e Deus fala para você, esse aqui é uma semente, não é seu não. Who actually received the gift once and said, oh, what a beautiful gift. And then you realize, oh, this is actually a seed. Alguém já passou isso para você? Whoever went to the Você situation. recebe algo, You você receive ganha something, algo. you earn E something. no seu coração Deus fala, não se alegra não que esse não é seu. And in your heart, God said, this is not for you, this is for someone else. Da mesma forma, irmãos, It's the same way. nós precisamos começar a semear. We got to start sowing. Quando eu semeio, When I sow, eu estou investindo no meu futuro. I'm investing in my Eu estou future. honrando a Deus. I'm honoring the Eu estou Lord. fazendo Deus parte das minhas I'm finanças. putting God in part of my finances. Meu Deus do céu. Hallelujah. Será Glory que to hoje God. você pode orar Can you actually pray e today dizer, Pai, obrigado, and say, Father, thank you. porque todas as minhas fontes estão em Because Ti. all my phones are in you. Everything that I Porque have eu is in te you. honro com o que vem em primeiro, eu te honro. Because Pai. I honor you as a first place, Father. Isso te dá uma segurança, irmão. This give you like a Que não security. importa o que aconteça com o Estado, It doesn't matter what happened with the state. não It importa o que aconteça no seu trabalho, doesn't matter what happened in your não job. importa a porta que fecha, It doesn't matter the door that was isso closed. te dá uma segurança, Just give you a peace porque of você mind. tem honrado ao Because you Senhor. are honoring the Lord. E ele diz em Malaquias, And the Bible says in Malachi, traga os dízimos à minha casa, bring the tithes to my house me prova and test me. se eu não abrir a janela dos céus e te abençoar. Make proof of me that I'm going to open the windows of heaven and not going to bless you. É uma questão, irmão, de você decidir.
It's a matter for you to Não tem decide. nada a ver com valor. It's nothing connected to the value. Esquece de valor. Forget about the Esquece do amount. dinheiro. Forget the cash, the Pensa money. que quando você está fazendo isso, você está honrando a Deus e as Think Escrituras. about when you're doing that, you're honoring God and the Bible. Algo está sendo ativado lá em Something is cima. being activated in the heaven. E Hallelujah. não importa o que falta no natural. And it doesn't matter what is missing on the natural realm. Porque a mão dele estará estendida 'Cause sobre the você. his hand is going to be upon you. E o que Deus faz, irmão? And what God does, Ele dá água da rocha. He gives water from the rock. I'm receiving a lot. I'm trying to stay Ele abre o focused. mar. He opens the sea. Ele alimenta uma multidão com 5 pães. He gives food to a multitude of people with 5 Você breads. pode estar pescando, tentando trabalhar, You might be working, trying to fish. Mas quando você realmente decide parar e escutar a voz dele, But when you actually stop and decided to listen to His voice, ele fala, vai lá e lança. He said to you, go there and sow that seed. Porque você não está entendendo que o que You're você not- precisa you're não é not natural. understanding. What you need is not natural. Você precisa entrar nesse ciclo de bênção. You irmãos. gotta get out. You gotta get in this cycle of Irmãos, blessings. lá em casa a gente vive nesse ciclo. And in my house, we live in this cycle. Tudo que entra, irmãos, Everything that come in my house primeiro vai para Deus. first goes to the Lord. Primeiro vai para o Senhor. First goes to the Ele Lord. tem o primeiro. He has the Ele first tem o primeiro place. no meu coração. He has the first place Ele in tem o my primeiro heart. na minha boca. He has the first place E in ele my tem o mouth. primeiro no meu bolso. He has the first place in my pocket. Isso me dá uma convicção, irmãos, This gives me a conviction que não importa onde eu that it esteja, doesn't matter where I a am. mão dele vai estar estendida His sobre a hand is minha upon vida. me. Envolva a Deus, irmãos, Involve God, honrando Ele. honoring Him. Sabe por quê? Quando você envolve, quando você escuta, quando você busca Ele em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, Because when you seek God, His kingdom first, and you give Him the first place, Ele He is the one. fica envolvido de suprir para a sua vida. He gets involved to supply for your life. Presta atenção, Pedro e os discípulos pescaram todo dia, o dia inteiro. Peter and the disciples start to fishing all day, E não pegaram nada. and they didn't get Mas anything. quando eles ouviram o mestre But when they listened to the e master voltaram and got back, e jogaram as redes no lugar que ele falou, and they tried to fish again now in the right place, as redes começaram a se arrebentar de tanto peixe. now there was so many fishes. Ei, quando você honra o Senhor com as suas finanças, When you honor God with your finances, Ele vai te prover com direcionamentos específicos. He's gonna give you with a specific directions. E presta atenção, quando Deus te prova, quando Deus te dá uma direção, And when God gives you a direction, tudo que envolve para cumprir aquela direção, everything that is actually connected to fulfill that direction, escuta a voz de Deus também. also listen to the word of God. Eles pescaram ali o dia inteiro. They fish all day. Tinha nada. They didn't have anything. Mas no momento que o mestre disse, But in vai jogar ali naquela parte rasa, But in the moment that the master said, you better go throw right there, os peixes the fishes também receberam uma ordem. also received the word. Algo do céu Something from heaven começou a mover no natural. happens in the Porque supernatural. quando Deus te dá uma palavra que você tem que obedecer, Because when God gives you a word that you gotta Ele obey, já liberou He already let that as word palavras para os elementos se for moverem. everything that is connected to move. Quando Ele fala para você ir naquele lugar, When He tells you to go to that place, naquela hora, on that time, Ele já falou com o patrão, vai naquele lugar, He already told to the vai CEO, naquela go in hora. that place, go Porque in that quando a time. direção de Deus vem, Because when it's a direction from ela the vem Lord, completa-se. it comes complete. E a obediência And obedience encontra finds a promessa de Deus. the promise of the Lord. Se Pedro não tivesse se levantado e jogado as redes, If Peter actually did not decide to do that now, os peixes estariam lá esperando the por ele. fish will be there waiting for him. Porque ele falou, Because he said it. vai e joga. Jesus said, go there and throw it away. Pedro falou, eu já fiz isso o dia inteiro. Peter said, I have done that all day. Mas por causa da tua palavra, But because of your word, eu vou lá jogar de I'm novo. going to go try it again.
E a gente fica, o que eu tenho que fazer, And Senhor? sometimes you go, oh, what I got to do, O que eu tenho Father? que fazer, What I Senhor? got to do? Honra a Deus. Just honor the Lord. Bota Ele em primeiro lugar. Just put Him in the first Não vai place. ser fácil no começo. It's not going to be easy at Você está first. acostumado a devorar tudo. You used to get everything for you. Tudo que entra, você já quer comprar alguma coisa. Everything that comes, you're already trying to expand. Tem gente que não consegue nem ver o dinheiro parado, que acha que tem que comprar alguma coisa. Some people actually see the money in the bank account, but Não they vai gotta ser fácil turn para it away. você. It's not going to be easy for you. Mas quando você vai quebrar isso na sua But vida? when you're going to break that in your life? Hallelujah. Quem quer enriquecer aí? Who wants to get rich here? Quem quer ser acrescentado por Deus? Who wants to be fulfilled from the Lord? Irmão, Deus quer te dar coisas God wants to give you a lot. para que você possa olhar e falar, isso quem me deu foi Deus. So you can actually take a look at it and say, Esse who lugar gave me quem me that deu was foi God. Deus. This place was God Essa that gave igreja it to quem me me. deu foi Deus. This church was the Lord that gave it to me. Não fui eu que fiz. It was not me that Foi did Ele que anything. fez. He was the one that did it. Vamos aqui para Filipenses 4. Now go to Philippians 4, chapter 4. Aleluia. Fala comigo, eu vou honrar o Senhor. I'm going to honor the Lord. Philippians Aleluia. chapter Ele não 4. vai se esquecer de mim. The Lord is not going to forgive. He's not going to forget Hallelujah. about me. A bênção financeira não é ativada pela boca. Hallelujah. That's true. Oh, hallelujah. The financial blessing is not activated by the mouth, Mas é pelo dar. but it's by giving it. Hallelujah. Vou falar de novo. A bênção financeira não é ativada pelo que você fala, mas é pelo quando você dá. The financial blessing Como você dá. is not about what you pray and say, but it's how you give and when you give. Tem uma promessa que a gente ama e a gente pede muito para Deus, There is a promise that we love and we always ask the Lord. que está aqui em Filipenses That is 4, in Philippians chapter 4, versículo 9. verse 9. E ele diz... Não é 4:9 não. 19. 4:19. 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. And my God will supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus. Quem já orou esse versículo? Whoever prayed that verse, Se você não dá, esse versículo não funciona para você. if you don't give, this verse doesn't work for you. O que... Deixa eu ensinar algo para você. Let me teach you something. Tudo que tem honra, Everything that has honor tem o dar no meio. has the give in the middle of that. You got to give. Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, Jesus said that these people actually honor me with the lips, mas seu coração está longe de mim. but the heart is far away from me. Eles dão oferta para que os outros vejam, They offer for the others to see, mas não dão para mim. but it doesn't give it to me. A Bíblia fala, honra pai e mãe, Honor, the Bible says, honor your father and your mom, para que você viva dias longos. so you can live long days on earth. Honrar está a envolver o dar. Honor is connected to give. Vai no seu banco, Go to your bank account. vê o quanto foi generosidade, See how many of those things that got out of your bank account was generosity. vê o quanto foi dar. See how much I actually gave. Dízimo, Tithes, oferta para os irmãos. offerings for my sisters ninguém and precisa brothers ficar in Christ. sabendo. Nobody got to know. Mas eu quero que você faça um diagnóstico, But I want you to do a diagnosis, porque ali está seu coração. because there is where is your heart. Você fala, pastor, eu não tenho para dar. You might say, Pastor, I don't have to give. Irmãos, chegou o momento de dar na sinagoga que Jesus estava pregando. It came to a place in synagogue that it was a place to give. Uma viúva Widow. Uma viúva veio e deu 2 moedinhas que ela tinha de A widow cobre. came and gave it 2 coins that she had. E Jesus não falou para ela, And Jesus didn't told her, você não tem nada, filha. oh, you don't have anything, sis. Você não sabe o que é ser uma viúva naquela época. You have no A idea gente what não is- sabe. Yeah, we don't know how it was like to be a widow at that time. É não ter um marido, é não ter um provedor, é não ter recurso, é não ter certeza do que vai acontecer, não ter casa para morar, não ter comida para se alimentar, é não ter futuro. She didn't have someone, hallelujah. She didn't have no one to supply to her, to pray for her. She didn't have a husband, so she didn't have a perspective of the future. Say amen to that. E Jesus não falou para ela,
muito obrigado por trazer sua oferta, mas pega de volta. And Jesus didn't told her, oh, thank you very much for bringing that offering, but you can take it away. Give it back to you. A gente fica olhando nos valores, irmãos. Sometimes when you look into the values, Enquanto seus olhos estiverem nos valores if you keep your eyes on the amount, naturais das on the coisas, natural things, você está muito abaixo you are very low, da posição que Deus te colocou. way lower in the position that God actually Ele put quer you que in. você seja uma posição ilimitada. God wants to put you in an unlimited position. Prosperidade é não ser parado por falta. Prosperity is not being stopped by the lack of Se anything. Deus falou, If God said, eu creio, I believe, e já chegou. and it's gonna happen. Não tem a ver com o valor, irmão. It's nothing about the amount. Tem a ver com o seu coração. It's about your heart. Jesus virou para os fariseus e falou: vocês deram muito mais que ela em quantidade. Jesus said to the Pharisees, Você deu muito mais. Vocês deram muito mais em quantidade do que essa mulher. you guys actually gave way more in quantity and amount than this lady. Mas vocês deram But you actually gave daquilo que sobrou. what you had left. Cadê a honra? Where is the honor? Ela, porém, But she deu tudo que ela tinha. actually gave everything that she had. E não será, And shall not be forgotten. Ela não será and esquecida. she will not be forgotten. Meu Deus do céu. Hallelujah. Irmãos, o dinheiro aqui Money here é só uma representação is just a de representation quem nós estamos honrando. of who you actually honoring. Lembra quando um homem nem salvo ele era ainda? Do you remember when a man was not even saved yet? Ele estava pedindo salvação a Deus. He was asking salvation from the Lord. E um anjo se apresenta para Paulo. And an angel came to Paul. Não sei se foi Paulo ou Pedro. Ele fala: It was Paul, Peter, I don't vai know. lá pregar o evangelho, But he went there and said, go there and preach the gospel. porque subiu até mim Because actually came to me no céu in heaven as suas orações your prayers e as suas ofertas. and your offerings. Ele não era salvo. He was not saved. Ele desejava ser salvo. He had the desire to be Ele não saved. conhecia nenhum crente da Verbo da Vida. He didn't know anyone about Word of Life Church or Ele não Rhema. sabia, ele não conhecia nenhum crente. He didn't met any believer. Mas ele tinha um desejo. Existe algo. But he had the desire. There is something. Existe um Salvador. There is a Savior. Existe um Deus. There is a God. Ele deve ser real. He should be real. E ele também era generoso com as suas ofertas. But he was very generous E about ele his orava: se offerings. existe um Deus, por favor, venha me salvar. And he used to pray, if there is a God, come here and save me. Aí o anjo se apresenta para o discípulo. And then the angel came to the disciple Subiu até mim and said, it came to me a all the way in heaven, sua oração your prayer e as suas and ofertas. your offerings. Hallelujah. Não é respeito de valor. It's not about money. É It's not respeito de about quem amount. nós honramos. It's about who we actually E honor. quando subiu até Deus, And when it came to the o Lord, clamor, the cry out, as ofertas, the offerings, Deus falou: eu tenho que fazer alguma God said, coisa. I got to do something. Ah, meu Deus do céu. Hallelujah. Você está comigo? Are you with me? Vamos voltar. Let's go back E o to meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e suprindo Cristo cada uma das vossas necessidades. Amém? Mas olha o que ele fala antes. Versículo 17. verse 17 now. Não que eu esteja pedindo ajuda, Not that I seek the gift, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. but I seek the fruit that increase to your credit. Hallelujah. Eles receberam oferta. They re- Paulo deu oferta. Os Tessalônicos, a igreja deu oferta para Paulo. The Bible gave the offering to Paul, E ele falou: não que eu estou buscando and Paul said, not that I'm actually o searching que você está me dando, what you actually giving to me. mas o Paulo, como um pai daquela igreja, como um fundador, o apóstolo, But Paul, as the apostle of that church, as the founder of that church, o que eu estou buscando what I'm actually trying é o que aumenta o seu crédito no céu. is that your credit be increased. Meu Deus do céu, você não Oh, está entendendo. hallelujah. You're not getting it. Aí ele vai falar no 18: And then he was saying, verse 18, recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que o irmão me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta agradável, de aroma agradável, um sacrifício que Deus
aceita e que lhe agrada. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from the gifts you sent a fragrant offering and sacrifice acceptable and pleasing to God. Eu não estou precisando de dinheiro. I don't actually need the Vocês me money. mandaram. You send it to me. E eu estou suprido. I am supplied. Mas o que eu estou me interessado But I'm actually interested é o que in o seu crédito está is aumentando. that your credit be Porque increased. quando você mandou para mim, Because when you actually sent it to Deus me, lá do céu God in heaven recebeu como oferta. received as an offering, E o seu crédito foi aumentado and com your ele. credit was Por isso increased eu vou with dizer him. algo para você. That's why I'm going to tell you Que something. não será eu. It's not about me. Será o meu It will Deus. be my God E com a sua riqueza and em His glória. riches in glory. Ele está responsável He is the one responsible por suprir to as suas supply necessidades. and increase your needs. Hallelujah. Oh, aleluia! Yes. Pastor, eu não tenho para dar, não é dinheiro, That's não all é I have to give. valor. It's not about the money. It's not É about the honra amount. It's honor que ativa that activates o Deus Criador dos céus e da the terra, Father que creator tira of você heaven da and earth, that escassez. take you out of the lackness. Pastor, ainda estou pensando no valor. Oh, Pastor, I'm thinking about the amount. A bênção que você precisa não tem valor The nenhum. blessing that you need doesn't have an amount. Não tem preço ser curado. Doesn't have a price to be Não tem healed. preço ser feliz. It's not a price that can pay for you Não to be tem preço happy. ver os nossos filhos saudáveis crescendo no caminho do There's no Senhor. price to see our childs and sons be O in the dízimo, path of the irmão, Lord. o dízimo não é para ser um peso. Tithes is not to be a heavy thing to do. É para ser, Pai, obrigado. It's to be, Father, thank you. Eu te dou o primeiro, Senhor. I give you the O first, primeiro é Father. teu, Senhor. I give you the first, Father. O primeiro não é aluguel. The first is not about the rent. O primeiro é Deus. First is God. Pastor, mas não tem dinheiro para pagar o aluguel. Pastor, but I don't have the money to pay the rent. Pegou uma casa muito cara. You just got an expensive house. Sai fora. Get out of there. Entra num orçamento Go to your budget. aonde você consiga honrar Deus em primeiro lugar. And go to a budget that you can actually offering to the Lord in the first place. Hallelujah. A maioria dos problemas a gente que se coloca, irmão. Most of the problems, we are the one that put ourselves into that. Fala, pastor, eu quero saber da misericórdia. Say, Pastor, I want to know about mercy. Como é que eu saio dessa? How can I get out of this? Deus vai te instruir, querido. God is going to lead you. Deus sabe God o que knows você pode fazer. what you can actually E do. Ele não vai pedir nada além daquilo que And você não He's pode not going fazer. to ask something that you cannot do. Mas a atitude que eu quero que você saia hoje. But the attitude that I want you to get out of here today, Fala, meu Deus, say, my God, eu preciso te honrar. I got to honor you. Eu preciso te envolver nas minhas I got to finanças. involve you in my Eu preciso finances. ter essa certeza. I got to have the sure in my heart. Meu Deus do céu. My God. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, que eu mudei para cá em 2014, First time in 2014 when I came to the United States, eu recebi no final do ano um papel com todas as minhas doações do ano passado. I received a paper with all the donations that I received on the previous year. Eu falei, Ana do céu, And then I said, Anna, olha o quanto a gente deu. look how much we actually gave. Que eu nunca tinha feito a conta. I never actually have done the math. No Brasil, meu pai ensinou, dá o seu dízimo, In Brazil, my father actually taught me, give your tithes. começa com 10%. You start with 10%. Nem bota seu nome, You don't got to put your name, mas dá. but just give. Então eu nem pensava. And I never thought about De it. repente veio um papel lá do Rhema Bible Church. And it came a paper from Rhema Bible Church. Eu falei, meu Deus do céu. And then I said, oh my God. Aí o diabo falou assim, olha o que você perdeu. And the devil says, oh, look what you lost. O que eu fiz, irmão? What I said. What do you think I did? Até parece. Olha o que eu plantei. Look how many I sowed. Olha como está o meu futuro. Look how is my future. Olha como é o meu futuro. Look how is my future. Olha o que minha casa vai ter. Look what my house is Olha o gonna que vai have. acontecer. Look what is gonna Nós happen. somos guardados, nós I somos am protegidos. protected. Doença I não am pega em safe. nós. Sickness 1000 cai do cannot meu touch lado, me. 10.000 à The minha thousand direita, go my mas eu não sou place. atingido, But I'm not gonna porque be lá em affected. casa, Because eu e in my minha home, casa, nós servimos ao Senhor. my house, we Nós serve the honramos Lord. ao We Senhor. honor the Lord. Ele sabe que ele é o primeiro lá em casa. He knows he's the first at my home. Hallelujah. Meu Deus do céu. Oh, Faça Deus o primeiro lugar. just make it God the first place in your life. E Ele vai cuidar de tudo para And você. he's going to take care of everything. Faça Deus Just make it God o primeiro na sua vida. the first in your life. Obrigado, Pai. Thank you, Father.
Você recebeu alguma coisa, irmãos? Did you receive something? Tem tanta coisa pra gente falar, There's irmãos. so many things that we got to talk. Eu tenho que parar, mas tem tanta coisa. I got to stop, but A Bíblia é tão there's próspera, so irmão. many things that we can talk. The Bible is so prosperous. Sabe que as pessoas querem ter coisas no mundo hoje? You know, people want to have something in the Word today Para ser aceito. so they can be accepted. Uma pessoa aluga um carro, They rented a car, pede um relógio emprestado they ask for a watch, para ir numa festa, they borrow a watch to go to a party para ser aceito. to be accepted. Isso não tem nada a ver com Deus, There's nothing to do with nem God com honrar a Deus. and honoring God. Se você entender que você é filho de Deus, If you actually understand that you are a son of que o God, Criador dos céus e da terra that the creator of heaven and earth está do seu lado, is on your side, e você aprende a honrar Ele, and irmão, you learn how to honor him, essas coisas those things, não vão chamar a sua atenção. it's not going to catch your Mas a attention. pessoa que está usando vai. But the person that is using will. A pessoa que está sentada nesse carro vai The te chamar a person that is atenção. going to connect it to, is sitting at Você your não car precisa ter nada, irmão. will be blessed. You Para don't ser have to have aceito. anything to be accepted. Amém? Amen. Tem tanta coisa para te falar aqui, meu There's Deus. so many things that we can talk Quem today. lembra daquela viúva? Do you remember that window? Ela tinha um filho. She had a son, E ele estava pegando o graveto and he was taking like a stick para fazer o último fogo. to do the last fire. Tudo que ela tinha Everything that she era um had pouco de farinha e um punhado e um pouquinho de azeite. was a little bit of flour and a little bit of Oil. oil. There you go. Ela chegou pro filho e falou: "Filhão, hoje é o seguinte, And she came to the son and said, nós não temos nada, we don't have anything. estamos abandonados. We are abandoned. Eu não tenho marido, I don't have a eu husband. não tenho suporte. I don't have support. Vai vendo aí, você que está solteira, seu marido tem que tomar conta Check de it tudo out. aí. You're single people. You got to take care of that. O pastor está trabalhando em 3 trabalhos, que pega 6, mas tem que tomar conta da sua casa. Your husband got to take care of your house. Mas ela não tinha nada. But she didn't have anything. Ela não tinha nada. She didn't have Ela falou: anything. "Filhão, And she said, nós son, vamos fazer um pãozinho hoje we're going to do one bread today, e nós vamos morrer. and we're going to die. Não tem saída. There's no way out. Não tem um parente. There's no exit. I don't Ninguém have a vai parent. pegar uma mulher com filho. Nobody's going to take a woman with kids. Não tinha saída. There's no way out for her. E Deus fala: "Profeta, vai lá. And the Bible said, prophet, go there. Quando você chegar na cidade, When you get there, você vai encontrar uma mulher. you're going to find a woman, Você vai pedir para ela: and you're going to tell her, faça um bolo para mim." you're going to ask her, do a cake for me. Aí o profeta chegou, And the prophet got there, viu o menino pegando os gravetos. saw the kids getting the sticks. Oi, quem é você e tal? No, who are you? Blah, blah, blah. Ah, minha mãe falou para eu vir aqui. Oh, your mom, my mom told me to come here Pegar e vamos fazer o último bolinho que amanhã não tem provisão. Acabou, nós vamos morrer. to get some sticks for us to do a last cake because we don't got no provision. Aí, Tomorrow aí we're o gonna profeta die. pensou: meu Deus. And the prophet thought, oh my God. Eles acharam que ia morrer amanhã. They thought they're going to die tomorrow. Mas Deus falou para eu pegar o bolo deles, eles vão morrer hoje. But God said for me to get the cake today. They're going to die today, actually. Se você olhar If you actually look para o valor das coisas, on the value, the natural value of você things, não obedece a Deus. you don't actually obey the Lord. E não tem nada a ver com valor. It has nothing to do with the amount. Fala o seguinte, filho. Do something, kid. Faz lá o bolo. Do the cake. Mas traz para mim, quem vai comer sou eu. But bring it to me. I'm going to be the one eating. Wow. Não faz sentido. It doesn't make any sense. Mas ela foi, ele chegou, o homem de Deus, But she got there. She said, hey, the man of God, Jesus. Jesus, Ele é o grande homem de Deus. he's the greatest man of God. Ele falou: traz o bolo para mim. Jesus said, bring your cake to Ela me. trouxe. And she brought the cake. Ele virou e falou assim: And he said to her, pega vasilhas, just take some vases, vases, containers, containers. pega, Just take it. porque não vai faltar azeite Because it's not going to lack oil. e não vai faltar farinha. And it's not going to lack. No momento que ela entregou, The moment that she gave, abriu-se algo espiritual. something spiritual was open. E o pote que o menino teve que raspar lá para pegar o último copo de farinha, And the plate that the guy had to take it out, the last piece of cake, começou a multiplicar. it started multiplying. E a garrafa, a botija que eles jogavam azeite, And the place that they was trying to put the oil, não parava mais de escorrer. it doesn't stop coming. It kept coming.
Porque é algo sobrenatural, irmãos. because it's something supernatural. Para que algo saia do céu e entre na sua vida, For something that get out of heaven to get in your life, algo tem que sair da sua something gotta get out of your vida life em honra. and honor. Tem uma outra mulher There is another woman no Antigo Testamento. in the Old Testament. Elias passava toda vez que ia ministrar no Alabama, Elias passava numa casa Elijah used to go every time that he used to pray in Alabama. e ela falou: "Você vem toda vez aqui. And then she said, "Oh, you come here every time. Fala o seguinte, eu vou fazer uma suíte aqui pro senhor. Let's do it like that. I'm going to do a place for you here. Quando você vier, não precisa ficar mais no hotel, você fica aqui na minha casa. Every time that you come here, you don't go in the hotel. You Porque eu stop vejo at que my o senhor house. vem com uma frequência." Because I see that you come here every time." Ele não precisa, não, eu quero fazer. He said, "No, I don't need it." Eu She tenho said, "I condição, want to do it. eu tenho condição I have the condition, e eu quero te ajudar. and I want to bless Eu you. quero ter essa honra de te ajudar. I want to have this honor of blessing you." Aí ele chegou lá numa outra estação, a casa tinha sofrido uma ampliação, tinha um anexo, tinha um quarto para ele. And then he came there in another season, and there was a wedding, a home, a room for him in another season that E aí he ele worked. chegou lá, ficou. And he got there, he stayed Aí there, ele chamou o servo dele and then he called his servant e falou para ele: and said to him, "O que ela precisa?" what she actually needs. Lembra que os homens de Deus no Antigo Testamento representam Deus. Remember that the men of God in the Old Testament represents God. Amém? Amen. O que ela precisa? O que ela não tem? O que ela precisa? What she doesn't have, what she actually needs. Aí o servo dele falou: "Rapaz, eu olhei aqui, essa mulher, ela tem tudo. And then his servant looked at him and said, I took a look at it. This woman have everything. Ela tem tudo. She has everything. Mas tem uma coisa que eu percebi que ela não tem. But there's something that I realized she doesn't have. Ela não tem um filho." She doesn't have a kid. Aí ele virou e falou: "Fala para ela, And then the prophet said, go tell her, daqui a um ano, quando eu voltar, in 1 year when I come back, ela vai ter os filhos na mão dela." she's going to have kids. Meu Deus do céu. Oh, hallelujah. Meu Deus do céu. Oh, my God. Honra. Just honor him. Ela não falou: "Vou fazer uma casa para ele vir aqui, para Deus vai me abençoar." Não, é She honra. didn't say, oh, I'm going to make a home for him to come here so he can bless me. No, it was an honor. Liberando algo aqui Give him something e here liberando algo lá. and liberating something from heaven. Sabe o que é mais lindo dessa história? Não é isso. You know what is the most beautiful thing in this story? It's Depois o not that. moleque morre, After the kid actually dies, com 5, 6 anos de idade. around 5, 6 years old, O homem de Deus vai lá e ressuscita o moleque. and then the men of God go there and resurrect the kid Por causa de uma oferta. because of one offering. E não acaba aí. And it doesn't stop Sabe o que there. acontece, You know Mateus? what happened? Vem uma guerra. It comes a war, E todo mundo é pedido para sair. and everybody's asked to get out of the place. Evacuation, evacuar. Evacuation. Get Ela out of vai there. embora. And then she actually left the place. E ela fica por anos fora da casa dela. And she spent years without going back home, Sem a sua propriedade, without her property, sem os investimentos que ela tinha feito tudo ali. without the investments that she have done at that Tinha place. frutos, fazendas, tinha bastante She coisa. had fruits, farms, a lot of things. E ela foi por causa da guerra embora. And then she left because of the war. E depois de alguns anos, And some years se não me later, falha a memória, 7 anos, I think it's around 7 years, ela volta. she actually got back there. E não sei se você sabe, mas quando vai em guerra, o Estado ele administra todas as terras, Pra- ele pega tudo, porque tudo agora é suprimento para o exército para ganhar aquela guerra. Porque afinal de contas, se a gente perder, a gente é escravo deles. But I don't know if you know, but when you win a war, the state is actually responsible to take the land because they are in war, so now they gotta use that land to be in war. Quando eles falam, estamos em guerra, When they say we are in war, tudo que você tem vai para o Estado. everything that you have actually goes to the state. Ou você quer correr o risco de virar escravo Or you actually want to become a slave do seu inimigo e perder tudo de uma vez. of your enemy and lose everything. Então o governo pegou tudo. So the government at the time took everything, E ela está voltando. and she's coming back. No momento que ela está voltando, At the moment that she's coming back, fala comigo, obediência. say obedience. O rei estava jantando. The king was having a dinner, E o rei falou assim: "Ei, and the king said, para os amigos, conta aquela história da mulher que teve o filho lá que morreu e ressuscitou de hey, novo." tell me the story about the kid that died at 5 years old and got resurrected. Porque o rei queria ouvir aquela história. Because the king wants to hear the story. De repente, irmãos, And then out of the sudden, rei, você não sabe. she heard, hey, you don't know. A mulher da história The woman of the story acabou de chegar aí. just got here. Acabou de voltar da nação She dela. just got back from her nation. Ele falou: "Sério? He said, wow, Deixa ela entrar." really? Let her come in. Ei, conta para mim a história. Hey, tell me the story. Foi isso que Deus fez?
That's what God did? Deixa eu falar um negócio para você. Let me tell you something. Tudo que era seu, Everything that was yours, eu vou dar de volta. I'm going to give it back E to deixa eu falar um you. negócio para And let você. me tell you something. Pelos anos que você ficou longe, For the years that you was outside, eu vou te pagar os juros da sua terra. I'm going to give you taxes and pay fees because of that. Meu Deus do céu. Hallelujah. My God. Meu Deus, você tá vendo, irmão? My God, did you see that? Um quarto, uma suíte. Just a room, a bathroom. Porque não é o valor das Because coisas. it's not about the amount of the things, the values. É honra, é It's the honor, it's obediência. obedience. E tem muito mais, irmão. And there is so many things. Eu amo ver Deus, como Deus trabalha na vida. I love to see how God Na minha actually vida pessoal works sempre in the foi assim. Bible. In my personal life it was always like that. Sempre num momento difícil. In a bad situation, Sempre num momento de pressão. always in a pressure moment. Deus nunca me falou guarda. God never told me, keep. Ele falou semeia. She always said, sow, give. Eu falei que nós temos um pastor lá no Rio de Janeiro, o pastor Edmilson. We have a pastor in Rio de Janeiro called Pastor Edmilson. E antes da gente vir para cá, isso foi em 2000 e... Como é que foi isso aqui? 2014? Hã? Foi em 2014. A gente foi lá, Around 2014, o Guto we went o there. Guto nos apresentou e falou, Diego e Ana estão indo para os Estados Unidos para abrir nossa primeira igreja do Verbo da Vida. Apostle Guto was there, presented to us. He is Pastor Diego and Ana. They're going to the United States to open our first E o church. pastor Edmilson And Pastor Edmilson tinha começado a campanha para reformar o prédio dele. had actually started the campaign to remodel his building. Ele chegou e falou, Diego, And he said, Diego, tudo que eu tenho na conta everything that I have in the bank account para a reforma da igreja, to actually remodel my church, eu vou semear na vida de vocês. I'm going to sow to you guys. Eu falei, meu Deus. Hallelujah. I said, my God. Aí eu encontrei ele agora na reunião de pastores. And I found him in the pastor's conference in Veja o Brazil. tamanho que está a igreja dele. If you take a look at his church, the size of his É, church, Verbo da Vida, Pedra de Guaratiba. Verbo Uma da coisa assim. Vida, Pedra. Pedra de Guaratiba. It's a Brazilian church. Toda vez que eu olho para ele, Every time that I look at him, eu falei, pastor, eu tenho que ir lá na igreja. I said, Pastor, I got to go to your church. Ele falou, não, não faz isso não. And he said, no, don't do Não, that. se você fazer isso, vai ficar doido. Faz Don't isso do não. that because I'm going to Eu get vou, very excited. eu vou, pastor. And I said, I'm going, Pastor, Porque eu tenho que fechar esse ciclo. because I got to close this cycle. O senhor não tem noção You have no idea. que tudo que a gente está fazendo nos Estados Unidos, Everything that we're doing in the United States, essa igreja this church tem um galardão. has a gift. E eu preciso lá contar, falar para I eles got to go there and tell those people daquilo que eles estão participando. of what they actually are purchasing paying. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. No, I'm not going to do that. Eu vou dar um I jeito, said, pastor. I'm going. I'm going to Meu do pai my falou way. para eu nunca ir para o Rio de Janeiro, pastor. My father said, never go to the Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que eu vou no Rio It's de going to be Janeiro. my first time going to Rio. É bom, vai dar certo, né? Eu It's a vou, good pastor. place. It's going to be all right. Porque aquela oferta, Because that seed, que no momento era grande, that offering that at the moment was big, construiu algo multimilionário. created something multi-millionaire. E essa oferta ainda está And produzindo. this offering is still producing. Olha para o lado. Just look at your neighbor. Toda a Just look at your salvação que tem side. aqui, Every salvation that happens here. toda pessoa que aceita Jesus nesse lugar, Every person that received Jesus toda in this pessoa que place. tem um dom despertado nesse lugar, Every person that has the gift that was waking up in this place. nossos amigos americanos que estão sentados aqui, Our friends, American friends that are here. que nós vamos lá dar aula na Virgínia, That we are going to Virginia to give to teach there. está sendo afetado por aquela They oferta. are being affected by this offering that was given to us. Eu tentei abrir um pouco a sua mente, irmão. I try to open your mind a little bit. Eu não quero o seu dinheiro. I don't want your money. Eu não preciso do seu dinheiro. I don't need your Eu money. não preciso de nada que você tem. Se eu I precisar, eu don't dou need anything se you eu have. precisar, eu dou um jeito. If I need, I give him away. Eu nunca vou pedir dinheiro. I'm never gonna ask Você for nunca money. vai ver uma voz de vítima na minha boca, You're never gonna see a what? porque eu não sirvo a você, eu sirvo uma voz de vítima, A victim voice in my mouth, porque eu sirvo a Deus. because I serve the Eu Lord. tenho uma aliança com Ele. I have alliance. Eu sei o with que Ele him. pode fazer. I know what he can do. Eu sei. I know. O que eu quero que você entenda What I want you to understand é um princípio is the principle que grandes homens de Deus estão andando. that great and big men of God are walking in. Não é sobre valores, It's not about values, it's not the amount. é sobre quem é o primeiro. It's about who is the first. Amém? Amen. Feche seus olhos. Just close your eyes. Pai, eu quero te agradecer Father, I want to thank you pela tua palavra, for your Senhor. word.
que é vida para nós. that is life to us. Eu sei, ó Pai, I know, Father, que o Senhor quer elevar o estágio da vida das pessoas aqui. that you want to raise the level of each one that is here. E eu sei, Pai, que tudo começa reconhecendo o Senhor como o primeiro. And I know, Father, that everything starts recognizing you as first. E nós te reconhecemos como o primeiro nessa So noite, we Pai, nessa manhã. recognize you as first this morning, Father. Seja o primeiro nas nossas Be vidas, the Senhor. first in our lives. Seja o primeiro a honrarmos. Be the first that we're going to honor. Não é o que eu quero comprar primeiro. It's not about what I wants to buy first. Não é onde eu quero gastar, onde eu quero viajar It's primeiro. not about where I wanted to go travel. O primeiro é o Senhor, The Pai. first has to be Seja o you. primeiro na minha vida, Be the Senhor. first in my life, Jesus. Nós oramos. We pray. E eu sei que o Senhor vai fazer And I know grandes coisas. that you are going to do great Coisas que somente o things. Senhor poderá fazer. Things that only you can do. Te damos graças, Senhor. Oh, we thank you, Jesus. Te damos graças, We Senhor. thank you, Jesus. Se você concorda com essa mensagem, irmãos, eu If quero que you- você fique de pé. If you agree with this message, I want you to stand Eu in quero your que você place. fale, seja o primeiro na minha vida, Senhor. Stand and say, be the first in Seja my o primeiro life, na minha Jesus. vida, Senhor. Be the first. Seja o primeiro na minha vida, Senhor. Be the first in my life, Seja o primeiro na minha Jesus. vida, Be the Senhor. first. Nós te honramos nessa manhã. Father, we Jesus. honor you this morning. Obrigado, Deus. Thank you, Jesus. Você diz na tua palavra, In your word, you said não se põe vinhos novos we cannot put new wine em recipientes velhos. in old recipients. O Senhor está, Pai, ampliando a nossa visão. Father, you are enlarging our vision, our Você está mission. ampliando a nossa You visão, are Pai. enlarging our vision. Ampliando a nossa visão. Enlarging our vision Além do nosso trabalho. beyond our work, Além daquilo que o nosso braço pode fazer. beyond what my arms can do. E tudo começa com honra, And Senhor. everything starts with honor, E Father. nós te honramos, And Senhor. we honor you, Father. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Irmão, vamos quebrar esse paradigma de que igreja brasileira é igreja quebrada. Let's break this idea that a Brazilian church is a broke church. A minha não. Amen. A sua igreja não. Your church is not. A sua casa não. Your home is not. Seu trabalho não é um trabalho Your ruim. work is not a bad Seu work. trabalho não é um trabalho quebrado. Your work is not a break-up place, a bad Você é place. abençoado. You are blessed. Isso começa em casa This starts at home e traz para a igreja. and get back to church. Não estou falando de valores, I'm not talking about amount. estou falando de honra. I'm talking about honor. Nós somos uma igreja que honramos ao Senhor. We are a church that honors the Lord. Hallelujah. Lá em Bauru a gente teve um missionário, o Leandro vai lembrar disso. In Bauru, São Paulo, we had a missionary. Eu acho que ele ficou 14 anos no Japão. And I think it was 14 years in Japan. E o pastor uma vez falou para mim, And the pastor once said to me, falou, Diego, ele vem cada 5, 6 anos. Diego, he comes between 5 and 6 years. Toda vez que ele vem, Every time he's here, ele traz o dízimo desses anos todos, he brings the tithes of all these years, mesmo estando lá, even being there no Japão. in Japan. Não tinha essa facilidade que tem hoje de wire, de transferência. We don't have this, at the time was not that easy as we have now, the online ways to give. Eu falei, cara, I thought, man, geralmente a gente escuta testemunho de missionário que está quebrado. sometimes we listen to missionaries that are actually broke, the testimonies. E um cara extremamente suprido. But this guy is very supplied. Irmão, são esses It's detalhes, just the irmão. details. Às vezes você fala, o que eu preciso fazer para entrar na abundância? São os detalhes. Sometimes you think, oh, what I got to do to get in Os the detalhes abundance que is the importam. details. It's the details that matter. Amém? Amen. Vamos voar? Let's fly. Vamos levantar voo? Let's fly. Let's take flight. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos. Let's do it. Let's do it. O limite não está com você, não está com Deus. The limit is not with God. Está com você. The limit is with you. Pastor João conta um testemunho, eu acho fantástico. Pastor João Roberto. Pastor John Roberto tells a testimony. Ele falou, ganhou uma oferta boa, He said, receive an offering is very good. com bastante real. With a lot of Yeah, money, in cash, cash. dollars. E ele estava no bolso. And he had in a pocket. E ele falou, eu vou na igreja hoje, né? And he said, I'm going to church Vai ter today. um culto, eu vou para a igreja. It's going to have a service and I'm going to church. Aí o diabo falou assim para ele, And then the devil said to him, não leva o dinheiro não, don't take your money with you. vai que Deus pede. Maybe God's going to ask you. Ele falou, só porque você falou isso, And just because you said that, eu vou para a igreja. I'm going to church Eu vou levar and I'm going to take e eu vou dar tudo hoje. and I'm going to give everything to them.
Porque não Because é it's not a respeito about dinheiro. the money. Não tem nada a ver com o It's dinheiro. nothing about the Não tem money. nada a ver com o valor. It's nothing about the amount. Irmãos, eu falei de muitas formas e diversas I maneiras. said so many ways in types of ways. Eu espero que essa palavra tenha achado lugar no seu coração. I hope this word have found something in your heart. Se ela te confrontou de alguma forma, If she actually confronted you in some type of way, eu vou falar para você fazer o que eu faço quando me confronta. I'm gonna ask you to do something that I do myself. Vai estudar. Go study. Vê se é na verdade. See if it is true. Vê se está na Bíblia. See if it is in the Tira Bible. o que os outros falam Stick it out what people actually e say. fica com a palavra. And stay with the word. Você vai se surpreender. You're gonna be Porque surprised. existe um Deus Because there is a God que é mais do que that is suficiente. more than enough. E Ele é o And responsável He's the one de responsible cuidar da sua to igreja, take care of His de church. cuidar da sua To noiva, take care of His bride. bride. Irmão, você cuida da sua esposa? Do you, if you're a husband, do you take care of your wife? Você acha que Deus não vai dar um dinheirinho para você fazer as unhas? I know that God is going to bless you to give money to do your Cuidar do nails, seu cabelinho? to take care of your hair. Imagine que você é a noiva dele, irmão. Imagine that you are His bride. Você acha que ele quer uma noiva tudo daquele jeito que só Do you think God wants a bride any type of way? No. é tão simples, irmão? It's so simple. E nós vamos viver isso. And we're going to live this. Em nome de Jesus. In Jesus' name.